Pesquisa Genial Quest hoje e ela tem uma boa notícia para o Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo. Ele é aprovado por 61% dos entrevistados. Mas não é aqui em Brasília que a gente deve falar muito sobre isso, né? Vamos falar com quem realmente está vivendo o governo de Tarcísio de Freitas. Por isso, eu converso agora com o Fábio Leite, que é o diretor da nossa sucursal em São Paulo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rafa. Um prazer estar de volta aqui no Boletim. Fábio, eu comecei dizendo então que era uma boa notícia, já que 61% é um percentual alto, né? Mas ele não mudou desde a última pesquisa que foi feita em dezembro. Então, eu queria que você me tirasse essa dúvida, você que está aí em São Paulo o tempo todo. Essa pesquisa vai ser bem recebida ou mal recebida pelo governo Tarcísio? Rafa, você acertou, porque de fato é um dado muito positivo para o governador Tarcísio de Freitas. O percentual de 61% aí que está estabilizado praticamente desde, segundo a Quest, né, desde abril do ano passado, é um percentual alto. E agora tem outros dados que a pesquisa traz que mostram um cenário favorável para o governador aqui de São Paulo, né? Eu vou destacar algum deles aqui, sem me estender muito nos números, mas alguns que me chamaram a atenção. Apesar da aprovação estar estável nesse patamar alto, como a gente acabou de dizer, os eleitores de São Paulo que avaliam o governo Tarcísio como positivo, né, o número percentual cresceu de 37 para 41, né? Enquanto isso pegou a parte que eram aqueles que consideravam o governo regular, enquanto que aqueles que consideram o governo negativo ficou praticamente estabilizado em 14%, antes na última pesquisa de dezembro eram 13%. Então a aprovação ela fica estável, mas a impressão, a leitura de quem acha o governo positivo cresceu. Outro dado interessante é que esse crescimento aconteceu numa fatia do eleitorado mais jovem. A Quest mostra aqui que a aprovação do governador cresceu de 24% para 33% entre os eleitores de 16 e 30 anos. Isso me chamou a atenção, Rafa, porque a gente trouxe essa semana uma matéria aqui na sucursal de São Paulo, mostrando da mudança de perfil de atuação ali do governador nas redes sociais. O Tarcísio está adotando uma postura mais de TikToker, né, que está virando uma moda dos políticos, principalmente os políticos de direita, e o governador aderiu já há algumas semanas, eu digo até que desde o início do ano. E, coincidentemente, a Quest, né, que foi às ruas agora, né, nesses últimos dias, para avaliar a gestão, mostrou um crescimento da avaliação positiva do governador nessa faixa do eleitorado. A própria pesquisa mostra que esses eleitores mais jovens se informam sobre política pelas redes sociais. A diferença entre os eleitores com mais de 50 anos, que dizem que se informam mais pela TV, ela é gritante. Então eu acho que tem uma estratégia do governador de atuação em redes sociais que a Quest mostra que está sendo bem sucedida. Outro crescimento interessante é nos eleitores de baixa renda, né? Ele também deu, né? Quem ganha até 2 salários, de 8 para 35, e quem tem até o ensino fundamental também cresceu de 36 para 42%. Esses dados todos mostram essa avaliação positiva, estável, crescendo e uma aprovação estável, mas se você colocar no contexto do que a Quest trouxe no dia de ontem, o pessoal do Palácio das Bandeirantes deve estar soltando o rojão, né? Porque a pesquisa mostrou, já comparando com o presidente Lula, né? E os dois hoje, coincidentemente, estão juntos lá no Porto de Santos para anunciar o edital do tão aguardado túnel Santos-Guarujá, mostrou que o Tarcísio venceria, né, o presidente Lula num eventual segundo turno, né, nas eleições presidenciais do ano que vem, em São Paulo, no Paraná e em Goiás. E em outros 3 estados populosos, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a Quest aponta um empate técnico. Então, sem sombra de dúvida, o governador Tarcísio e os aliados estão vibrando aqui com esse resultado. Que é quem avalia o governo como positivo, né, que foi de 37 para 41. E o que me chamou a atenção é porque foi de dezembro para fevereiro, hoje é dia 27 de fevereiro. O que é que você acha que foi feito de dezembro para cá para que houvesse esse aumento, já que, assim, de certa forma, realmente foi um grande aumento, de 37 para 41. Houve alguma atitude do governo que possa justificar, ou, de fato, essa nova abordagem nas redes sociais? O que é que você vê como justificativa para isso?
Eu acho que a abordagem nas redes sociais ela tem um peso. Eu acho que tem um peso também, aí é uma leitura minha, o Tarcísio já se destacando como um antagonista ao presidente Lula, então acho que a imagem dele também cresce como um movimento antagônico, né, ao derretimento da popularidade do presidente Lula que a gente observou, né, e foi falado, a gente fez inúmeras matérias e vocês trataram aqui também no boletim, né, as pesquisas, não só a Quest, como o Datafolha, enfim, mostraram aí nas últimas semanas o que motivou o presidente Lula a trocar o ministro das Comunicações, a mudar toda a estratégia dele de comunicação. O Tarcísio mudou também essa estratégia de comunicação nas redes sociais, mas eu acho que esse crescimento já mostra ali o que a gente imagina, né? Tudo indica ali, eu acho que o Tarcísio está sendo, de alguma forma, empurrado para ser esse candidato da direita, o candidato bolsonarista à presidência da República no ano que vem, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, embora diga que é o candidato, que vai insistir na candidatura, né, como o Lula fez lá atrás, quando também estava inelegível, mas o Tarcísio é o nome hoje mais forte da direita, sem considerar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que até o momento não pode disputar a eleição. O que me chama a atenção é que esse dado, esse crescimento, né, dessa avaliação positiva, ela vem também num cenário onde o Tarcísio, ele virou o ano ali, né, no final do ano, muito desgastado por conta desses casos envolvendo a segurança pública aqui de São Paulo. Né? Vale lembrar ali, teve um episódio, né, que foi o assassinato lá do Vinícius Gritzpa, o delator do PCC, em novembro, né, e esse caso do Vinícius Gritzpa mostrou toda uma teia, né, envolvendo ali corrupção das duas polícias, né, tanto da militar como da civil, porque tinha a policial militar fazendo escolta do delator do PCC, que tinha... ele é delator do PCC, mas ele estava envolvido, né, ele fazia lavagem de dinheiro para a facção, e ele tinha escolta de policiais da rota, inclusive. Agora a gente teve os PMs que foram indiciados por executar, participarem do assassinato dele. Em contrapartida, outros foram denunciados pelo Ministério Público e alvos de operação da Polícia Federal, os policiais civis, por extorquirem, por também participarem desse esquema de lavagem. Isso tudo contaminou, né, e atingiu, de alguma forma, ali, a imagem do governador. Tanto é que no final do ano, né, ele fez um balanço ali desses 2 anos de gestão e ele fez um discurso muito duro nessa segurança pública. Ele viu que isso estava atingindo a imagem dele e um discurso duro no sentido de que vai cobrar e a punição de todos os envolvidos, enfim, que não quer passar essa impressão de impunidade, que vai, enfim, afastar toda essa banda podre, né, como o pessoal gosta de dizer aqui em São Paulo, né, que está na polícia, né, sem querer generalizar, mas que tem ali os agentes que estão envolvidos com corrupção, enfim, dentro da polícia. Então ele conseguiu afastar isso. Outra coisa que também não colou no governador é um problema crônico aqui da cidade, e nesse período agora de verão a gente enfrenta, que são as enchentes. Isso cai mais na conta do prefeito Ricardo Nunes, né, e a questão da inflação também, que poderia de alguma forma afetar, que afetou a imagem do Lula, também não afetou o governador, né? O custo de vida aumentou aqui em São Paulo, tá caro viver em São Paulo, né? Principalmente fazer mercado, mas isso não afetou a imagem a aprovação do governador. Digamos que nunca foi barato, né? Mas, você adivinhou meu pensamento, porque eu exatamente queria falar sobre segurança, porque é essa pedra no sapato do Tarcísio, principalmente a violência da polícia de São Paulo. Mas o secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, ele segue aí tendo o aval do governador para manter essa política, mesmo que ele tenha dado esses discursos que vai mudar. Eu queria saber se essa questão da violência policial, tu acha que ela pode influenciar pesquisas futuras, mas o fato dele ter mantido o percentual mostra que o paulistano aceitou esse discurso dele, ou mesmo está concordando com a política do Tarcísio e do Derrite? Boa pergunta, Rafa. Eu acho que eu vejo da seguinte forma: observado a escalada de violência da policial em São Paulo desde o início do governo Tarcísio. E as pesquisas mostram que essa escalada de violência policial, ela não afetou a imagem do governador, né? E aí até vale, você falou, a gente paulistano é aqui da cidade, mas a pesquisa ela escuta o paulista. Então o estado todo, no interior, tradicionalmente é um eleitorado mais conservador, que inclusive apoia
mais essa ação truculenta da polícia, né? Do que aqui na capital, onde a gente, enfim, viu nos últimos anos já prefeitos de esquerda serem eleitos. No interior, há uma visão mais conservadora e tal, então o apoio do governador Tarcísio certamente é muito mais forte no interior de São Paulo do que na capital. O que pegou, e aí para mim é um ponto ali que obrigou o governador a ter um discurso mais incisivo nessa questão da segurança, não foi a violência policial, mas foi a corrupção policial. E aí o caso Gritzpat mostra e traz que, além dessa coisa da letalidade policial, né, que a gente já tinha observado, vale lembrar lá, Operação Verão, a gente fez uma reportagem especial aqui da sucursal, quase 100 mortos ali pela polícia na Baixada Santista, nada disso afetou a imagem do governador. Agora, no final do ano, ele muda a postura, tem um discurso mais incisivo, porque a letalidade continuou crescendo, tanto é que ele voltou, o discurso, né, recuou naquela questão das câmeras corporais, né, que foi inclusive um embate ali que foi levado para o Supremo Tribunal Federal, mas essa questão da corrupção foi o que de fato pegou. Então a corrupção nas polícias, ela cola muito mais, ela afeta muito mais a imagem do governo e do próprio governador do que a violência policial. Mas assim, você perguntou do Guilherme Derrite, né, o atual secretário. O Derrite, de fato, está muito desgastado pelos dois fatores, né, a violência e a corrupção. No começo, a gente observava isso nos bastidores aqui, o Derrite até articulando uma eventual candidatura a governador, né, já imaginando que o Tarcísio pudesse ser candidato a presidente, porque o Bolsonaro está inelegível. Isso você já não escuta mais, né? Então, hoje o Derrite, as pesquisas, Paraná Pesquisa, a gente trouxe essa semana, mostra ele como um candidato potencial ali de eleição para o Senado, junto com o Eduardo Bolsonaro. Mas ele lá atrás, no comecinho do governo, antes de ficar desgastado, estava articulando ali, botava o nome dele ali como um candidato à sucessão do próprio Tarcísio em 26. Aproveitando que a gente está falando do Derrite, só puxando a sardinha para vocês, né? Porque hoje a equipe de São Paulo trouxe a matéria que o secretário turbinou um órgão da secretaria que é chefiado por um amigo dele, o ex-PM João Henrique Martins, uma turbinada aí de milhões para assinar contratos. Então, eu convido você que está aqui assistindo para depois procurar no metrópolis.com a matéria completa, mas queria saber de ti se, de fato, você acredita de que essa popularidade pode ascender caso o Derrite se afaste mais, ou, de fato, dá para manter ele ainda do governo, realmente ainda é uma estrelinha ali no governo do Tarcísio? Rafa, o que eu percebo é que o Derrite é um grande representante do bolsonarismo dentro do governo Tarcísio. O Tarcísio, vale lembrar, né, ele foi eleito com apoio total ali do Bolsonaro, ele mesmo admite isso, né, e é inegável, ele não seria eleito governador de São Paulo, e nem de São Paulo ele né, ele é carioca e estava morando aí em Brasília, foi eleito por conta do apoio do Bolsonaro, mas ele também trouxe na chapa dele lá um aliado que é um representante do que a gente chama aí em Brasília, principalmente do Centrão, que é o Gilberto Kassab. O Kassab foi um aliado de primeira hora que ele trouxe para o governo do Estado como secretário aqui de Relações Institucionais e tal. Então, um incômodo muito grande entre os bolsonaristas e os kassabistas, ou Kassab, por disputa de espaço e tal. A manutenção do Derrite é um aceno ali, quer dizer, a própria nomeação e a manutenção é um aceno para o bolsonarismo, que vira e mexe, vez ou outra, quando o Tarcísio começa a ser alvo de fogo amigo dos bolsonaristas, por conta de algum posicionamento dele e tal, ele tem que fazer esse gesto, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo ele fez não que ele estivesse sendo pressionado, né, mas ele fez um gesto ao dar uma declaração pública dizendo que a denúncia da PGR contra o Bolsonaro, por conta da tentativa de golpe, foi uma aberração, dizendo que tem um revanchismo ali da Procuradoria-Geral da República. É uma declaração muito forte para um governador de Estado, né? Dizer que a PGR, ou que o Procurador-Geral, Paulo Gonet, esteja agindo com revanchismo, né? Ou seja, dizendo que ele tem uma atuação política nessa denúncia. Então, assim, tirar o Derrite seria muito custoso para o governador por conta dessa ala bolsonarista que é muito importante para ele. Agora, se ele perceber em algum momento que isso pode minar,
né, ou de alguma forma comprometer mais fortemente ali a popularidade dele, eu imagino que ele troque sim, porque de fato o Derrite está muito desgastado. Ele está desgastado não só pelo que a gente tem noticiado, né, desses casos todos, né, de violência e corrupção policial, mas porque tem um clima dentro das próprias polícias, uma disputa assim, que há muito tempo a gente não via, né? As duas polícias aqui, a militar, da qual o Derrite fez parte, né? Ele foi capitão da Polícia Militar, e ele tem privilegiado a Polícia Militar dentro do governo de São Paulo, mas tem uma rivalidade histórica entre a PM e a Polícia Civil. Em algum momento ela dá uma baixada de bola, em outro momento ela sobe. Agora ela está aflorada, porque o Derrite deu muita moral para a Polícia Militar e a Polícia Civil, de alguma forma, ficou escanteada. Aí uma diz que uma é violenta, né? A Civil diz que a PM é violenta, a PM diz que a Civil é corrupta. As polícias não é dos melhores. Isso também mina o secretário Guilherme Derrite. Só para a gente finalizar, Fábio, de aproveitar aqui que, como você falou, hoje tem o lançamento do edital, né, do túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, e o presidente do Lula vai estar lá, tanto quanto o governador Tarcísio de Freitas. Só para a gente aproveitar essa boa notícia, como a gente disse, no governo Tarcísio, como você acha que vai ficar a relação do Palácio do Planalto com o governo do estado de São Paulo, agora que a gente está vendo aí o quão o Tarcísio está sendo bem colocado nas pesquisas? Olha, até aqui, Rafa, os dois, né, tanto o presidente Lula quanto o governador Tarcísio, têm mantido uma posição republicana, que é aquilo que a gente espera de dois governantes, né, o do país e o do principal estado da federação. Estou até com a tela ligada aqui, que eu estou acompanhando a transmissão pelo YouTube. Eles estão assinando agora, uma cerimônia super longa e tal. Mas, assim, ao contrário do que alguns esperavam, não teve um acirramento de disputa ali partidária desses dois governantes. Então eles têm mantido uma boa interlocução. O anúncio de hoje lá do edital é uma obra de 6 bilhões de reais, uma obra que é prometida há cerca de 100 anos para o pessoal lá da Baixada Santista, né, que é uma região muito importante, e ela populacionalmente, né, ela é bastante ocupada ali, mas é onde fica o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina e o principal porto do país. Enfim, essa é uma obra prometida há muito tempo e que agora a gente espera que com esse edital que está sendo assinado neste momento agora, a gente espera que ela saia do papel. Uma obra que vai demorar alguns anos. Lá atrás ela já foi projetado um viaduto, depois um túnel, depois voltou a ser uma ponte, enfim, agora vai ser o projeto do túnel, que chegou a um acordo, né, Lula e Tarcísio, de forma republicana, para fazer uma obra conjunta ali. Vai ter recursos do PAC e do governo do estado, com a licitação sendo feita pelo governo do estado, que já tinha um projeto já bem estruturado, até porque a gente discute essa obra há muito tempo. Fábio, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no Boletim para conversar com a gente. Conte comigo sempre. Um abraço e até a próxima.